Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Bendito seja o nome do Senhor nessa manhã. Graças a Deus por esse dia maravilhoso. Graças a Deus porque o Senhor nos concede mais um dia. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E hoje vamos estar falando um pouquinho do amor de Jesus, da trajetória dos apóstolos, a trajetória dos apóstolos de Cristo após a ressurreição de Cristo, a instauração da igreja. Estamos no livro de Atos, hoje capítulo 17. Vamos ver o que está acontecendo no capítulo 17. A partir do versículo 16 vai dizer assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava no seu interior, ao ver aquela cidade entregue à idolatria. E disputava verdadeiramente na sinagoga com os judeus e os gregos devotos e na praça todos os dias com os que concorriam para lá. E alguns filósofos dos epicureus e dos estoicos discutiam com ele. E alguns deles diziam: o que quer dizer esse charlatão? E outros: parece ser arauto de deuses estrangeiros, pois anunciava-lhes a Jesus e a ressurreição. Tomando-o, levaram-no ao Areópago, dizendo: nós poderemos saber que nova doutrina é esta que fala? Pois traz aos nossos ouvidos certas coisas estranhas. Queríamos saber o que pode ser isso? Porque todos os atenienses, todos, e os estrangeiros ali residentes, não se ocupavam de nenhuma outra coisa, a senão contar ou ouvir alguma novidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver que Paulo chega em Atenas, após ele sempre ser expulso, sair fugido, sair das outras cidades de Tessalônica, de Bereia. Ele chega a Atenas. E ao chegar a Atenas, o espírito de Paulo se revolta dentro dele. E ele começa a discutir com todos a quais ele estava ali, o momento que ele tinha nas sinagogas, o momento que ele tinha nos lugares para falar, na praça, aonde ele pudesse falar, ele discutia, porque a idolatria era completa naquela cidade chamada Atenas. Diz ali que o espírito de Paulo se revoltava diante da idolatria que tinha naquele lugar, diante da adoração a outros deuses. Chamavam Paulo de charlatão, chamavam Paulo de arauto de deuses estranhos, mas eles queriam saber. Eles queriam saber o que Paulo trazia. Então levaram Paulo para um conselho ateniense, para um lugar, um conselho onde estavam os grandes ali, né? No Areópago. E eles queriam saber quais eram essas coisas estranhas que Paulo trazia para eles. Por quê? Porque diz ali no versículo 21 que todos os atenienses, todos os estrangeiros ali residentes em Atenas, não se ocupavam de outra coisa a não ser de contar ou ouvir alguma novidade. Então eles estavam interessadíssimos naquilo que Paulo tinha para dizer, porque eles eram acometidos de um espírito na cidade de Atenas. Um espírito a qual nós conhecemos e somos muito próximos, a qual está sempre em nosso meio, que é o de saber novidade e contar novidade. Ou seja, o espírito da fofoca. E diz aqui que os atenienses todos, e mesmo os estrangeiros que ali estavam, todos se ocupavam disso. E não tem coisa mais difícil, não tem coisa mais estranha, não tem coisa mais dolorosa para alguém que detesta a fofoca de habitar no meio aonde todos fazem fofoca, aonde todos gostam de fofoca, aonde a alegria de todos é fazer fofoca. E
eu pude habitar num lugar assim. E para mim foi uma das coisas mais difíceis. Porque aonde você está num lugar aonde todos conhecem todos, e aonde todos inventam da vida de todos, e aonde todos sabem da vida de todos, é um lugar difícil de viver. É um lugar complicado de se viver. E Atenas era assim. E eles queriam saber de Paulo o que Paulo tinha para contar de novo. Porque o importante é ter algo novo para contar. Não importa se é verdade ou se é mentira. O importante é que nós vamos espalhar mais um boato por aí. Nós vamos contar mais alguma coisa. Nós vamos falar mais um pouquinho da vida de alguém. Nós vamos destruir mais um pouquinho a vida de alguém. Porque tudo aquilo que a gente conta, que a gente passa para frente, mesmo que a gente tenha visto, a gente deve guardar para a gente. Tudo aquilo que a gente conta, que a gente passa para frente, vai denegrir alguém, vai destruir a vida de alguém. E o Senhor, ele abomina, ele não gosta, ele tem aversão à fofoca. E nós devemos cuidar da nossa própria vida, e a nossa própria vida já é tão difícil de ser cuidada, muito mais é sair falando da vida dos outros. E é difícil você estar no lugar, diz aqui que a cidade inteira, todos que residiam ali, gostavam e praticavam a falatória, a fofoca. E dentro da fofoca existe a mentira, porque você nunca sabe se é verdade ou se é mentira. Então você já está proferindo mentiras. Então nós, como cristãos, nós não devemos aderir a essas práticas. E a coisa mais triste é você entender que existe na igreja fofoca. Pessoas da igreja consideradas fofoqueiras de cidades. E isso é muito difícil, porque está contra os estatutos de Deus, está contra as leis, os mandamentos, está contra os princípios cristãos. Fazer fofoca, contar o que não viu, contar o que ouviu e sair contando só pelo simples prazer de ter o que falar. E Paulo, ele ia falar algo para eles, novo, que eles queriam ouvir. Paulo iria trazer algo novo para eles, algo que eles não conheciam, mas era algo que ia trazer mudança. E de repente, eles não iam gostar tanto dessa novidade. Porque a novidade que mais as pessoas gostam é a novidade que fala da vida de alguém. É a novidade que pode destruir a vida de alguém, que pode rebaixar a vida de alguém, que pode colocar alguém para baixo, que pode levar alguém à depressão, à morte, ao suicídio. Quantas pessoas nós já ouvimos falar de pessoas que tiraram a própria vida porque não aguentaram o peso da conversa, da falatória sobre a vida dela ou sobre a vida dele? Quantas pessoas acabam com as próprias vidas pela fofoca de cidades pequenas? Porque na cidade grande a gente não vê fofoca. Na cidade grande cada um tem o seu intuito de viver, cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu modo, cada um tem que se dar jeito na sua vida, às vezes não tem tempo. Mas principalmente nas cidades pequenas as pessoas têm uma vida tranquila, uma vida serena, deviam de aproveitar o tempo e aproveitar a vida. Mas aproveitam o tempo a falar da vida dos outros, a falar e mentir da vida dos outros. Então, a fofoca é algo que dissemina o ódio. É igual a cobra do Jardim do Éden. Ela vem disseminando, sem deixar transparecer que é uma fofoca. E eu tenho pavor de fofoca. E quando alguém chega para mim e diz, tu soubesse o que aconteceu? Olha, eu não sei, não quero nem tão interessado em saber. E algumas vezes eu pude falar isso. E é muito difícil você conviver com pessoas fofoqueiras. É muito difícil. E nós temos que lutar todos os dias e orar todos os dias para que Deus arranque do nosso meio o espírito da fofoca. E dentro da igreja ainda pior. Porque dentro da igreja
Nós somos uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido, um povo que recebeu a eleição, um povo que foi escolhido. Por que falar mal do nosso povo? Por que fazer fofoca de nós mesmos? Por que denegrir a imagem de Cristo? Então, nessa manhã, essa palavra da fofoca ela é muito difícil de trazer. Porque a gente vê muito em nosso meio. Já fui alvos de fofocas muito grandes, mentiras, calúnias, difamações, que se eu não tivesse uma estabilidade em Cristo, talvez eu teria feito coisas graves contra mim mesmo. E tenho sido alvo em todo o tempo. E continuo estando longe, mas continuo sendo alvo de fofocas. As pessoas não sabem o que passa dentro da sua casa, da sua vida, da sua história. Mas o simples fato de pensar em falar do nome dessa pessoa para que ela seja falada, para que ela tenha uma energia negativa sobre a vida dela, tentando destruir o brilho que Deus colocou em você. Essa é a fofoca. Eles tentam destruir o brilho que Deus colocou em você. Mas o brilho do Senhor ninguém tira. O brilho do Senhor ninguém tira com fofoca, com disseminação de ódio, com calúnia, com qualquer coisa que seja. E aqui Paulo, ele chega nessa cidade. E nós vamos entender que há algo extraordinário para acontecer em Atenas. Mas diz que todos que ali residiam não faziam outra coisa a não ser contar ou ouvir alguma novidade. O povo fofoqueiro, esses atenienses. Eu até vou pesquisar depois para ver se Atenas continua sendo fofoqueira. Porque na época de Paulo era muito. E diz assim no versículo 22, então Paulo, pondo-se de pé no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em todas as coisas percebo que sois sobremaneira religiosos, porque passando a contemplar os vossos santuários, encontrei também um altar que estava escrito: ao Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por não mão humana, nem é servido por mãos humanas como se ele necessitasse de alguma coisa, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida e o alento e todas as outras coisas. E deu um só sangue e fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando aos homens os limites da sua habitação, segundo os tempos que já dantes lhe fora pré-estabelecidos, para que dessa forma pudessem buscar ao Senhor, se pelo menos tateando e pudessem achar, mas ele todavia não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também algum dentre vós poetas disseram, pois somos também sua linhagem. Sendo, pois, sua linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra talhada para a arte fruto da imaginação do homem. Mas, tomando conta o tempo da ignorância, ordena agora que todos os homens em todas as partes se arrependam, posto que já determinou o dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do varão quem constituiu para isso, e tem mostrado boa fé para todos os que têm ressuscitado dentre os mortos. E ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns escarneciam e outros diziam: a respeito disso te ouviremos ainda outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. No entanto, alguns homens agregaram-se e creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita e uma mulher por nome Damares e outros deles. Bom, aqui Paulo apresenta Jesus. Apresenta o Deus que tudo criou para eles, porque eles lá tinham um espaço reservado para esse Deus. Então, nessa manhã, abra um espaço reservado para o Deus que tudo criou e que detesta a fofoca. Que Deus abençoe você amanhã. Eu continuo nessa parte em nome de Jesus.